experiência. Tem a palavra, doutor. Aos problemas que atravessamos na Justiça. Falar-vos-ei de seguida de uma área de resolução alternativa de litígios que em todo o mundo só existe em Portugal. Falo-vos da arbitragem em matéria tributária, que em traços muito simples diz respeito à resolução jurisdicional, ou seja, não se fala aqui de mecanismos autocompositivos, mas de mecanismos heterocompositivos, em que há um terceiro, no caso um árbitro, através de um tribunal arbitral, pode ser singular ou coletivo, que resolve um litígio que ocorra entre a administração tributária, portanto o Estado, e um contribuinte, que pode ser um contribuinte singular, qualquer um de nós, ou uma empresa, uma pequena e média empresa, ou uma grande empresa. E um conflito pode dizer respeito a uma questão de rendimento, de IRS, pode dizer respeito ao rendimento de uma pessoa singular, de um contribuinte, ou de uma pequena e média empresa, ou de uma grande empresa, mas também uma questão de património, uma questão de imposto sobre consumo, uma questão de IVA, enfim, entre várias questões tributárias. Bom, e desde quando é que existe arbitragem em matéria tributária em Portugal? Existe desde há cerca de 4 anos e 3 meses. Mais exatamente, acho que estou aqui com algum problema no microfone, mais exatamente desde julho de 2011. Bom, obrigado, Sr. Presidente. E existe justamente para fazer face a um conjunto de dificuldades que trespassaram em várias das intervenções anteriores. Falo-vos do crescimento exponencial do volume de pendências na jurisdição estatal. Para vos dar um exemplo, e desde já me antecipo dizendo que a situação não evoluiu favoravelmente desde então, mas em 2011 o número de processos pendentes nos tribunais tributários do Estado era de 47 mil. 47 mil. O que levava a que, em alguns tribunais tributários, por juiz, houvesse mais do que 1000 processos. Esta situação tem um resultado que é evidente. Se entram cada vez mais processos em relação àqueles que conseguem sair, ou seja, se a taxa de resolução é baixa, o tempo de decisão é alargado. E estamos a falar aqui de tempos de resolução de 4, 5, 6, 7, 8 anos. E isso, em matéria de direito fiscal, é bastante problemático, porque deixa de haver uma contemporaneidade entre duas fontes de direito. Por um lado, a lei, e por outro lado, a jurisprudência. Porque quando uma decisão é proferida, já a lei foi alterada 2, 3, 4 vezes. Ou seja, já nem a administração tributária pode recalibrar o seu comportamento tributário perante os contribuintes, quer o contribuinte também, em termos de planeamento fiscal legítimo, poderá, enfim, prever aquilo que deverá fazer de futuro, para evitar essa litigiosidade. Por isso, nessa altura, em 2011, foram concebidas várias hipóteses que, em complementariedade, visavam justamente desbloquear, era esse o termo, o funcionamento da justiça tributária. Então, essas medidas até, aliás, são constantes do memorando da Troika, de que falou hoje o professor Francisco Pereira Coutinho, embora noutra, que eu aqui cumprimento também, embora noutra perspectiva, quanto à questão da validade jurídica desse memorando, que é uma questão, de facto, bastante importante do ponto de vista aí mais teórico, mas eram essas medidas a constituição de equipas extraordinárias de juízes de tribunais do Estado para movimentarem processos de valor acima de 1 milhão de euros e também depois a criação da arbitragem tributária. Qual é que era a lógica? A lógica aqui era um pouco financeira. Era evitar que esse dinheiro que estava parado nos tribunais tributários não fosse libertado para a economia, independentemente de ganhar o Estado ou o contribuinte. A ideia era justamente permitir que esse dinheiro saísse dos tribunais, deixasse de estar parado e pudesse alimentar a economia. Por isso é que foram criadas essas task forces e também a arbitragem tributária, mas a arbitragem tributária não era para ser criada de uma forma transitória, mas de uma forma mais estrutural e era para ficar, como tem sido, aliás, evidente pelos seus ótimos resultados. Muito bem, quais é que eram os 3 objetivos da arbitragem tributária para de seguida verificarmos se têm ou não vindo a ser cumpridos e com que grau de sucesso na prática?
São 3 objetivos. Primeiro, reforçar a tutela eficaz dos direitos e interesses legítimos dos sujeitos passivos. Segundo objetivo, imprimir uma maior celeridade na resolução de litígios que opõem à administração tributária e aos contribuintes. Terceiro objetivo, contribuir à sua escala para a redução das pendências nos tribunais tributários de Estado. Estes 3 objetivos partilhavam entre si um denominador comum constitucional, que é a garantia de uma tutela jurisdicional efetiva. Porque, de facto, como eu hoje já aqui ouvi, e muito bem, não pode haver justiça numa decisão de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Não pode haver justiça. Por isso, a garantia de uma decisão em prazo razoável é uma exigência de uma garantia de uma tutela jurisdicional efetiva. Desde logo, há um dever do Estado de assegurar a tutela efetiva dos direitos dos cidadãos e depois também há a questão da vertente económica de que vos falei, para que a lentidão da justiça fiscal não seja mais um custo de contexto e um fator de desinvestimento na economia de um país. Ora, a morosidade na área tributária tem repercussões específicas. Por exemplo, para o Estado, a demora na arrecadação da receita fiscal e, no caso de a jusante vier a perder a ação, o Estado virá a ser onerado com o aumento dos encargos, com juros indenizatórios e de prestações de garantia e patrocínio. Para o contribuinte, há desde logo um custo financeiro com pesadas garantias bancárias para suspender a execução fiscal e, no caso sobretudo das empresas, há uma grande incerteza na realização de provisões. Finalmente, a celeridade permite a tal contemporaneidade que vos falei entre as duas fontes de direito, a jurisprudência e a legislação. Muito bem, mas a celeridade não é um valor absoluto em si mesmo. Na área tributária, a celeridade tem que ser sintonizada, desde logo, com 2 princípios fundamentais constitucionais, que é o princípio da igualdade tributária e o princípio da legalidade. Ora, o regime jurídico da arbitragem tributária teve esse cuidado nessa sintonização, nesse equilíbrio de checks and balances entre, por um lado, a celeridade, mas, por outro lado, também a compatibilização com esses princípios fundamentais, com esses princípios constitucionais da igualdade e da legalidade. E como é que o fez? Fez assentando sobre 10 pilares fundamentais. Ou seja, o Decreto-Lei 10/2011, 20 de janeiro, que instituiu em Portugal o regime jurídico de arbitragem em matéria tributária, bem como a regulamentação subsequente que foi aprovada, falo-vos da portaria de vinculação da autoridade tributária, falo-vos do Código Deontológico, enfim, entre outras disposições, veio assentar nos seguintes 10 pilares fundamentais. Primeiro, consagração da arbitragem tributária como meio de resolução jurisdicional, ou seja, nada tem a ver com mediação. Não há aqui nenhum objetivo de obtenção de acordo entre o Estado e os contribuintes. Ou seja, a arbitragem em matéria tributária não é eu devo 100, o Estado aceita que eu pague 50, então eu pago 50 e está resolvido o litígio. Não. A arbitragem tributária não é isto. Isto seria completamente inconstitucional, imoral, criminoso mesmo. A arbitragem em matéria tributária é a aplicação do direito estrito ao caso e, em função da aplicação desse direito nos tribunais arbitrais, é que se decide quem é que tem razão e em que proporção. Depois, o segundo aspecto é justamente esse, não só há aplicação do direito constituído, ou seja, não há qualquer recurso à mediação, nem sequer há equidade. Terceiro, os tribunais arbitrais tributários não funcionam ad hoc, mas têm uma reserva institucionalizada, ainda para mais no Centro de Arbitragem Administrativa, que é o único centro de arbitragem que funciona deontologicamente sob a égide do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, como aliás é comprovado por uma recente norma que foi aprovada na última revisão do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, onde se refere expressamente que o Presidente do Conselho Deontológico é designado pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, de entre juízes jubilados que tenham exercido funções dos Tribunais Superiores da Jurisdição Administrativa e Tributária. Aliás, o Presidente do Conselho Deontológico do CAD já foi durante 12 anos Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. Em Portugal, falo-vos do Sr. Conselheiro Juiz Santos Serra. Quarto aspecto, ou pilar, a vinculação prévia da autoridade tributária através de uma portaria
que fixa o tipo e o valor máximo dos litígios abrangidos. Por força desta portaria, não há arbitragem tributária para além dos 10 milhões de euros e também a matéria está delimitada. Os árbitros são designados, como vos disse, pelo Conselho Deontológico, dentro de uma lista aprovada, previamente aprovada. Outro aspecto, a sujeição dos árbitros a acrescidos requisitos e garantias de independência e imparcialidade. Por exemplo, só pode ser árbitro em matéria tributária quem tenha 10 anos de comprovada experiência profissional na área de direito tributário. E a atividade de árbitro não está reservada aos juristas. Só os juristas é que podem ser presidentes. Aliás, a prática instituída pelo Conselho Deontológico determina que só mesmo quem tenha desempenhado funções públicas de magistratura é que poderá assegurar as funções de árbitro-presidente, mas também, sempre que a matéria o justifique, podem também exercer as funções de árbitro profissionais das áreas de economia e de gestão. Depois, um outro aspecto do regime fundamental determina que nos litígios acima dos 60 mil euros, os tribunais arbitrais têm que ter uma composição necessariamente coletiva. Depois, um novo aspecto, de que falou, aliás, agora a doutora Idinha Lima, a questão da marcha processual também mais simplificada, ser natural da arbitragem, o que também é uma característica bastante vantajosa, mas já não posso acompanhá-la aqui numa vantagem que normalmente é atribuída genericamente à arbitragem, que é a confidencialidade. Eu compreendo que essa seja uma vantagem na arbitragem que diga respeito apenas a privados ou a duas empresas, mas na arbitragem de direito público, em que todos nós somos contrainteressados, a arbitragem, como compreenderão, não poderia nunca ser confidencial. Por isso, a publicidade é uma regra de ouro da arbitragem de direito público no CAD. Todas as decisões arbitrais em matéria administrativa e tributária que funcionam no Centro de Arbitragem Administrativa são publicadas no nosso site oficial. Depois, o 10º pilar determina a tendencial irrecorribilidade da decisão arbitral, sem prejuízo da possibilidade de recurso, em alguns casos, para o TCA, para o STA ou para o Constitucional. E em relação a estes 10 pilares fundamentais do regime jurídico da arbitragem em matéria tributária, é de frisar que 2 deles foram, aliás, destacados pela histórica decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que considerou que os tribunais de arbitragem tributários revestiam natureza jurisdicional, que eram tribunais, portanto, na verdadeira acessão do termo, para efeitos do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Falo dos seguintes aspectos: a aplicação estrita do direito constituído e o enquadramento deontológico institucionalizado. Foi a primeira vez que o Tribunal de Justiça considerou que uma instância arbitral voluntária revestia os elementos, ou preenchia os elementos suscetíveis de atribuir essa natureza jurisdicional, o que foi uma decisão histórica e muito comentada por toda a Europa. Eu não sei quanto tempo é que tenho, Sr. Presidente. Temos 4 minutos. Muito bem. Eu então passaria diretamente para a questão dos efeitos positivos e negativos. Saltaria aqui 10 páginas e iria, portanto, aqui para a questão dos efeitos positivos e negativos da arbitragem em matéria tributária. Mas, obviamente, estamos dependentes da organização. A organização não deve ter. No fundo, vamos fazer o seguinte: continua enquanto não o interromper. Não, mas eu vou aqui para os efeitos. Positivos e negativos. Tenho aqui uma súmula. Muito bem. Bom, numa relação custo-benefício, verifiquemos, portanto, com dados objetivos, se a arbitragem tributária foi uma aposta acertada ou uma aposta menos acertada do legislador português. Ora, quais é que são os efeitos positivos da arbitragem em matéria tributária? São 10. Primeiro, efeito positivo: diminuição dos custos de litigância para o Estado e para os contribuintes, por 2 vias. Por um lado, o Estado, quando perde uma causa na arbitragem tributária, paga, afinal, exatamente o mesmo que pagaria se tivesse sido demandado nos tribunais tributários do Estado. Porque há uma equiparação total do regime de encargos processuais, do regime de custas. Normalmente fala-se que a arbitragem é um meio muito dispendioso, é uma crítica tradicional à arbitragem. Pois bem, na arbitragem tributária do CAD e na administrativa mais ainda, mas estou a falar-vos hoje mais nesta área do tributário,
há uma democratização no acesso à arbitragem pública. Por isso, o Estado tem a vantagem de, perdendo, só pagar aquilo que também pagaria se tivesse sido demandado num Tribunal do Estado, com a vantagem adveniente da celeridade. Porque se perder ao fim de um ano, irá pagar a título de indemnização por juros 7, 8 vezes menos, ou muito menos ainda, do que se perdesse ao fim de 5, 6, 7 ou 8 anos nos tribunais tributários. Ao nível da celeridade, vou dar-vos um exemplo. Há pouco falei-vos do tempo médio de decisão num Tribunal do Estado. Pois bem, a pergunta que legitimamente me poderão fazer é qual é que é o tempo de decisão médio dos tribunais arbitrais tributários então? Em que é assim tão melhor? Bom, posso dizer-vos que se em 2011 tínhamos tido 26 processos e o tempo médio era de 5 meses, em 2012 tivemos 150 processos e o tempo médio passou para 4 meses e 20 dias, em 2013 tivemos 311 processos e o tempo médio passou para 4 meses e 4 dias, em 2014 tivemos 850 processos e o tempo médio manteve-se nos 4 meses, e finalmente em 2015, no primeiro semestre, estamos a falar de cerca de 500 processos, o tempo médio neste ano é de 2 meses e 11 dias. Ou seja, quantos mais processos temos na arbitragem tributária, mais rápido se tornou a arbitragem tributária. Ou seja, a eficiência é maior, porque é possível ir otimizando a cada momento o nosso sistema de gestão processual. Estamos a falar de uma gestão processual totalmente desmaterializada, em que muitas vezes nem sequer terá de haver de deslocações físicas ao centro de arbitragem, sempre que não há, por exemplo, inquirição de testemunhas ou não há necessidade de produção de prova presencial, o processo pode ser feito. E temos aqui, por exemplo, o professor Jorge Bassal Gouveia, que é um dos nossos reputadíssimos membros da lista de árbitros, quer em matéria administrativa, quer em matéria tributária, e com certeza já terá tido casos em que conseguiu decidir sem nunca ter havido uma única deslocação física ao centro de arbitragem. E além disso, nós prestamos todo um apoio personalizado em cada um dos processos, com uma preocupação muito especial e atenta ao cumprimento dos prazos processuais. Segunda vantagem, segundo efeito positivo, democratização do acesso à justiça arbitral pública acessível a todos os contribuintes. Quando a arbitragem tributária foi lançada em Portugal, dizia-se, bom, isso é um mecanismo que foi usado sobretudo a pensar nos grandes contribuintes. Pois bem, muitas vezes a realidade ultrapassa a ficção e, neste caso, poderei dizer-vos que a maioria dos processos que nós temos na arbitragem tributária dizem respeito a processos de valor inferior a 60 mil euros, em que a generalidade do perfil socioeconómico dos nossos contribuintes serão pequenas e médias empresas. Portanto, temos também muitos litígios abaixo dos 2 mil euros, dos 3 mil euros, dos 4 mil euros. E poderei dar-vos um exemplo. Nos litígios até 8 mil euros, o Centro de Arbitragem Administrativa e Tributária perde dinheiro. Perde dinheiro. Entre aquilo que recebe de custas e aquilo que paga aos árbitros, perde dinheiro. Justamente para proporcionar às pessoas com menores recursos financeiros a possibilidade de, em igualdade de circunstâncias com as outras pessoas, poderem também recorrer a este mecanismo de ponta. Claro que depois haverá a natural compensação nos litígios de valor mais elevado, em que a receita afeta justamente a estes processos de menor rendimento. Outra pergunta legítima que poderão fazer é, mas então se estão a perder dinheiro nesses processos de reduzido valor, se as custas são assim tão baixas como nos tribunais de Estado, não é que as custas nos tribunais de Estado sejam baixas, mas são idênticas às dos tribunais de Estado, com certeza que terão um financiamento enorme da parte do Estado para poderem exercer a vossa atividade. Não. Poderei dizer-vos que de 2011 a 2015 o peso do financiamento público na atividade do Centro de Arbitragem Administrativa desceu de 100% no primeiro ano, normalmente tinha a ver com o custo de arranque, mas mesmo aí estamos a falar de um valor de 60 mil euros, de custo específico para o arranque da arbitragem tributária, e que hoje em dia o financiamento anual atingiu um mínimo de 16% do total do nosso orçamento de funcionamento no ano passado, e este ano irá pelo mesmo caminho. Ou seja, quanto mais processos
a arbitragem tributária tem, menos recursos financeiros públicos são necessários para alavancar o projeto. Depois, um outro efeito positivo. O sujeito passivo paga, no início do processo, uma taxa de arbitragem inicial, depois, a meio, paga uma taxa subsequente, e se no final obtiver vencimento da causa, é-lhe devolvido a integralidade daquilo que ele pagou. Há uma devolução total do valor das custas ao sujeito passivo. Outro efeito positivo. Há uma redução do volume de processos centrados nos tribunais tributários, evidentemente. Os processos que entram nos tribunais arbitrais tributários deixam de entrar nos tribunais estaduais tributários. Apesar de ainda assim haver um fosso enorme entre os entrados e findos na jurisdição estadual, é uma ajuda, mas também temos que ter presente que há muitos litígios que entram nos tribunais do Estado que não poderiam nunca entrar na arbitragem, desde logo porque estão afastados por imperativo legal. Falo desde logo todas as matérias tributárias que não digam respeito à impugnação, como por exemplo o contencioso de execução e também questões relacionadas com o contencioso das taxas, da segurança social, que são bastante numerosas em termos de pendências nos tribunais do Estado. Muito bem, um outro efeito favorável, já estou aqui a atalhar, é no fundo a previsibilidade do tempo para a aprovação da decisão final, que é bastante importante na vida das pequenas e médias empresas e também das grandes empresas, saberem no início do ano financeiro, quando fazem os orçamentos, saber quais é que são as provisões que devem fazer em função da previsibilidade do custo que vão ter com uma decisão judicial ou arbitral. Outro efeito positivo diz respeito à atração do investimento económico pela previsibilidade de custo e do tempo de decisão dos litígios e também, finalmente, a garantia de uma qualidade média elevada das decisões. Em Portugal tem sido consensual e tem havido um intenso debate quanto à qualidade das decisões arbitrais. Aliás, nós iremos promover no CAD, como temos vindo a fazer, debates sobre questões jurisprudenciais, em que chamamos especialistas para debaterem de uma forma, enfim, clara e objetiva as posições veiculadas nas decisões arbitrais, para que a comunidade possa, enfim, aceder a todo esse debate. Bom, vimos os efeitos positivos. Quanto aos efeitos negativos, falaria aqui dos custos específicos de implementação da arbitragem tributária, que já vos referi, são os 60 mil euros. O custo de financiamento anual pelo Estado de 2009 até ao presente tem vindo a decrescer, como já vos disse, dos 100% iniciais até um mínimo atual de 16%, ou seja, verificou-se uma evolução do nível de independência financeira na ordem dos 84%. Dizer também que esta independência financeira não teve quaisquer custos para o Estado, nem sequer para os contribuintes, dado que o valor das taxas de arbitragem não sofreu alterações, tendo até em alguns casos decrescido nos processos com escolha de árbitro, são processos minoritários na nossa estatística global. O crescimento da arbitragem tributária tem evoluído, portanto, na proporção inversa à do investimento financeiro do Estado. E, como vos dizia há pouco, é um último efeito negativo nos processos com valor processual reduzido até 8 mil euros, a receita obtida pelo CAD é inclusivamente negativa, o que garante o acesso dos contribuintes com menores recursos financeiros à arbitragem.